Salve, salve! Então vou falar aqui brevemente sobre a Palestina. Primeiro eu acho que eu vou colocar que uma coisa que já está aí nos ares, muita gente aventando, mas que é importante reafirmar mesmo aqui, que é uma coisa é ser judeu, outra coisa é Israel. E do meu caso, inclusive, eu nem acho que a questão da religião não se discute, né? A gente aqui, enquanto cristão, a gente tem aí uma origem histórica dentro do judaísmo e aqui generalizando enquanto país. Porque mesmo eu sou ateu e porque sim, tem questões muito problemáticas, teóricas e mais ainda práticas do cristianismo. Então eu acho sim que a gente em determinados momentos, sempre com respeito, sempre tentando ser gentil com qualquer pessoa que a gente esteja debatendo, a gente tem que sim falar sobre as religiões e os problemas, principalmente quando essas são usadas para suprimir as individualidades ou para suprimir outras religiosidades. E isso aconteceu muito na história, mas o caso aqui de discutir Israel e Palestina hoje, para mim, não tem nada a ver com isso. Inclusive porque, conhecendo menos o islamismo, mas sabendo que ele tem também questões que se parecem muito com essas do cristianismo e do judaísmo, eu realmente, então, não tenho um lado nessa discussão das religiões. E aí penso mais numa questão sociológica política. Mas voltando, então, para uma realidade mais recente e mais real, nós temos que há menos de 100 anos, toda aquela região, com pequenos pontinhos de exceção, era ocupada pelo povo palestino. Houve então ali as duas grandes guerras, a grande tragédia para o povo judeu no Holocausto. Após isso, a ONU resolve estabelecer um acordo dizendo que ali a região onde era a Palestina, passaria a ser um espaço dividido entre o povo palestino e o povo judeu, tornando ali esse novo espaço Israel. Já há questões da divisão da ONU de ser autoritária, não estar contando ali com o povo que ocupa a mesma terra para decidir, ser uma visão colonialista de decidir quem fica onde, de ter dado mais terra para o povo judeu do que para o povo palestino, de ter dado as melhores terras para o povo judeu, sendo que a quantidade maior de pessoas continuava sendo de pessoas palestinas. Não sendo essa intervenção absurda o bastante, nós avançamos então para hoje, 60, 70 anos depois, e nós vemos o quê? Que Israel ocupou praticamente toda a área, deixando apenas uma pequena faixinha, a faixa de Gaza, para o povo palestino, deixando inclusive uma palavra mal colocada, Povo resistindo nessa faixa até hoje, sendo assim maltratado violentamente pelo Estado de Israel, que tem toda essa força porque conta com o apoio das potências mundiais da ONU. Neste ano, essa violência seguia sua suposta normalidade. Tivemos já diversas denúncias das violações dos direitos humanos do povo palestino, das mortes causadas por Israel. Israel mata quase 30 palestinos em menos de um mês e agrava a crise na Cisjordânia. Ataque de exército de Israel mata 10 palestinos na Cisjordânia. Israel bombardeia Gaza em novo ciclo de violência interminável. Ataque israelense atinge edifício no centro de Damasco e mata 5 pessoas. Fevereiro. Operação israelense na Cisjordânia deixa 10 mortos e mais de 80 feridos. Ataque israelita mata 15 pessoas em Damasco, na Síria. Israel bombardeia a faixa de Gaza pela segunda vez em uma semana. Israel mata 6 palestinos em março, em novo capítulo de tensões da Cisjordânia. Novo ataque de Israel à Síria é o 6º em um mês. Israel bombardeia o aeroporto da Síria, que recebia ajuda a vítimas de terremoto. Exército israelense mata palestino durante ataque a campo de refugiados na Cisjordânia. Israel visa Hamas e bombardeia Líbano. Israel expulsa palestinos de Mesquita de Al-Aqsa. Ao menos 50 ficam feridos.
Exército de Israel bombardeia a faixa de Gaza pelo segundo dia seguido e deixa mortos. Bombardeios israelenses deixam 13 mortos na faixa de Gaza, incluindo crianças. Israel mata 25 palestinos, incluindo 6 crianças desde que iniciou seus ataques a Gaza na terça-feira. Operação de Israel mata 5 palestinos e deixa cerca de 91 feridos. Morre menino palestino baleado na cabeça por Israel. Drone israelense mata 3 militantes palestinos na Cisjordânia. Ainda Israel mata ao menos 8 palestinos no maior ataque à Cisjordânia em 20 anos. O Israel bombardeia campo de refugiados. Forças palestinas pedem que seja excluído na ONU. Ataques israelenses deixam 6 mortos na Síria. Caso aconteceu na região de Damasco, capital do país. Agosto, Forças Armadas de Israel já mataram 34 crianças palestinas neste ano, segundo a Human Rights Watch. Explosão mata 5 palestinos durante o processo. 5 manifestantes palestinos morreram na tarde da quarta-feira, 13 de setembro, na explosão de um artefato durante um confronto com o exército israelense perto da fronteira. Soldados israelenses matam menino palestino que descobriu operação. Ao menos 28 palestinos são feridos em bombardeios israelenses na faixa de Gaza. Israel bombardeia a faixa de Gaza pelo 5º dia consecutivo em resposta a novos protestos. Protestos versus bombardeio por veículo aéreo não tripulado. Quem é terrorista? E não houve nenhuma grande comoção. Então soubemos desse ataque do Hamas a Israel e da declaração de guerra de Israel. E o mundo, de repente, só se fala disso. A gente celebra qualquer morte, qualquer violência que aconteça? Não, a gente não celebra. A gente, eu digo nós, aqui ó, roupinha vermelha, chega de prisão e morte. Eu também não tenho nenhum conhecimento da ideologia do Hamas para saber se é de se apoiar este grupo ou não. Agora, se a gente não enxergar esse panorama histórico de genocídio, é ou porque estamos vendados pela doutrinação ideológica hegemônica, ou porque nós temos um lado. A gente não se importa necessariamente com a violência. Valendo lembrar que a faixa de Gaza é cercada por Israel e seu imenso exército. Que, nesse exato momento, Israel já reagiu e já matou muito mais gente, civil e tudo, sem nenhuma discriminação, do que o ataque feito pelo Hamas. Que Israel bloqueou recursos básicos para a sobrevivência da população, como água e luz, de todo o povo palestino. E que justificou isso chamando essas pessoas de animais. Então, quem está atenta deve reparar que comoção seletiva, na verdade, demonstra uma falta de sentimento humano, demonstra uma ardilosidade política com um claro viés de recorte racial, social ou religioso. O que vem acontecendo ao longo desses últimos anos com a Palestina é um genocídio do seu povo. Israel literalmente atacava terras, destruía e colonizava elas, chamando pessoas de origem judaica para vir assentar nessas regiões recém-tomadas do outro povo. Muita gente na internet, para demonstrar este movimento, colocou uma projeção de mapas da mesma região, mostrando a ocupação palestina e a ocupação israelita ao longo do tempo, entre 1948 e 2011, algo assim. E outras pessoas pegaram essa mesma ideia para tentar gerar a empatia em pessoas brasileiras, para que elas sentissem o que estava acontecendo com o povo palestino e assim pudessem se conectar com o seu sofrimento e entender, inclusive, que uma reação, mesmo às vezes de intensidade violenta, não é a mesma coisa do que a violência perpetrada pela posição dominante, no caso, o Estado de Israel. Parafraseio: não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. Essa ideia de colocar o mapa ali, Brasil, e aos poucos sendo tomado pelo Estado de Israel, pode parecer interessante, né, como esse recurso didático, porém, se analisado a fundo, demonstra a própria vitória
da ideologia dominante, essa mesmo que está defendendo a ocupação do Estado de Israel nesse exato momento. Por quê? Porque nós não precisamos imaginar o que está acontecendo na Palestina. Nós vivemos isso aqui. Então, nós tínhamos aqui o território ocupado por povos indígenas. Vamos então refazer aquele mapa e, para começar, vamos simbolicamente, porque obviamente não é a mesma representação, o mesmo desenho, mas vamos dizer que ali fosse Pindorama ou simplesmente povos originários, povos indígenas. E de repente, o que vem chegando aqui e violentamente nos expulsando, ocupando nossas áreas, é o Brasil. Esse Brasil branco, esse Brasil português. Esse Brasil que, assim como o ministro lá de Israel falou sobre os palestinos, usava a justificativa que nós não tínhamos alma, nós éramos seres inferiores, nós éramos como animais, então poderíamos ser dominados, escravizados, arrebanhados, estuprados, presos, mortos. E como nós sabemos, essa distopia maldita não acabou. Até hoje no Brasil, a branquitude continua usando de toda a sua engenhosidade, de todo o seu manejo jurídico, político, para manter o nosso povo preso, para tomar as terras dos povos indígenas. Então é isso, minha solidariedade ao povo palestino, ao povo negro, aos povos indígenas. Chega de prisão e morte, chega de massacres e genocídio.